pedra na vesícula, também conhecida como cálculo biliar, é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Essas pedras são compostas por bile endurecida que podem variar em tamanho, desde pequenos grãos de areia até pedras maiores, do tamanho de uma bola de golfe. Os sintomas incluem dor abdominal aguda e intensa, náuseas, vômitos e desconforto geral. A prevenção da pedra na vesícula inclui manter um peso saudável, adotar uma dieta equilibrada e evitar a perda de peso rápida. É recomendável consultar um médico se houver uma suspeita de pedra na vesícula, pois um tratamento adequado pode ajudar a evitar complicações e reduzir o risco da recorrência. O tratamento para pedra na vesícula pode variar dependendo da gravidade dos sintomas. Em casos graves, a remoção cirúrgica da vesícula biliar pode ser necessária. No entanto, muitas vezes um médico pode recomendar mudanças no estilo de vida. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe o Bendita Hora. Muito bem, minha gente. Olha aí, não falei para você que é um assunto muito bacana, muito importante, que faz parte, né, da vida dos seres humanos. Quantas pessoas aí na sua família, na minha, na nossa, na vida de todos nós, tem pessoas que têm problema com pedra na vesícula. Eu tenho uma dúvida e vou perguntar daqui a pouco para ela, que eu já vou apresentá-la. Qual é o papel da vesícula no nosso organismo físico? Meu Deus do céu! Ô vesícula, para que você existe? Mas a doutora vai explicar. Isso e muito mais. Eu tenho a honra de ter aqui a doutora Vanessa Prado, que ela é cirurgiã do aparelho digestivo. Gente, olha só quem nós estamos trazendo aqui hoje no programa, hein? Doutora Vanessa, muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, viu? Para nós é uma grande alegria, viu? Fico feliz também. Doutora, olha aqui, a gente já começa aí. Qual é a função da vesícula? Eu acho que a primeira coisa... A gente sabe que nós temos tantos órgãos no nosso corpo. Sim. E eu creio que todos eles têm a sua finalidade, têm a sua importância, não é? A vesícula, qual é a importância da vesícula no corpo humano? A vesícula, na verdade, ela não faz parte daqueles órgãos vitais que há necessidade de tê-la para a sobrevivência. Ela é um reservatório, né? Ela não produz nada. Então, quem produz a bile, que ajuda na digestão, é o fígado. Essa bile escoa para a vesícula, que se contrai e manda a bile para o intestino para realizar a digestão dos alimentos. Então, ela é só um reservatório. Sim. Ou seja, vivemos muito bem sem ela. Mas se ela está ali é porque se ela é um reservatório, é para caso de alguma necessidade que ela possa talvez beneficiar o corpo humano em alguma ocasião? Na verdade, não. A bile, que é produzida pelo fígado, sim, ela escoa de duas formas para o intestino. Uma forma mais rápida e direta, sim, que é pelos ductos biliares, sim, e a outra forma vai para a vesícula, que se contrai e depois essa bile se encontra ali também. Perfeito. É só um caminho, vamos dizer, alternativo. Entendi. A bile não escoa de uma forma completa para o intestino. Com a retirada da vesícula, isso passa a acontecer. Perfeito. A questão dessa pedra na vesícula, que infelizmente é tão comum a gente ver, o que ocasiona? A gente já ouviu falar que a parte da alimentação, da má alimentação no corpo humano, uma pessoa que ela vive de uma vida bem desregrada, tanto não faz ginástica, uma pessoa que fuma, bebe, come gorduras, ela não se policia. Essas são as causas que acabam formando o quê? Essas pedras são o quê, doutora? Para que ela possa, às vezes, ficar lá na vesícula e trazer tanta dor. Essas pedras, elas são originadas de um desequilíbrio da bile. A bile é composta por sais biliares, água, cristais de colesterol, proteínas e um desequilíbrio desses itens que formam aí a bile origina o cálculo. Entendi. Por exemplo, vou te dar um exemplo fácil. Por que mulher, depois da gestação, geralmente tem propensão de ter pedra na vesícula? Essa desregulação, esse
desequilíbrio hormonal que a mulher passa faz com que a vesícula não se contraia de forma adequada, propiciando a formação dos cálculos dentro. Então, dentre isso que você falou de diversas causas, de maus hábitos, de uma dieta mal regrada, do sedentarismo, tudo isso faz parte desse desequilíbrio que constitui a bile formando a pedra. Entendi. Então tá aí, gente. A doutora está explicando para nós que essa pedra ela não é boa, ela é um sinal de um desequilíbrio na maneira como nós estamos nos alimentando, como a gente está vivendo, o nosso estilo de vida. E o organismo, claro, ele vai começar a reagir com tudo isso aí, né? Com esses maus hábitos, a gente costuma dizer, os maus hábitos, né? Isso. Eles começam, com o tempo, eles podem desfrutar, reagir. E uma das vítimas é a vesícula, que é uma das dores insuportáveis, né, doutora? É uma das maiores dores, né, por causa da inflamação da parede da vesícula, né? Sim. É uma dor, assim, que a gente fala que é bem importante, começa do lado direito, onde ela está localizada, acaba, às vezes, confundindo com uma dor de estômago inicial, que vai piorando, essa dor vai até para as costas. Nossa. E muitas vezes é acompanhada de vômito e, nos casos ainda mais graves, de febre. Tá, a pessoa começou a sentir isso, acho que um dos primeiros atos que a pessoa precisa fazer já é a primeira coisa, procurar um médico. Isso. Vai no médico, no pronto-socorro, para ser encaminhado por um profissional. Acho que a mensagem mais importante é aquele paciente que tem aquela dor que não sabe de onde vem. Sim. Parece que é de estômago e não melhora, né? Aquela dor constante. Vai tomando esses antiácidos por conta própria. Exatamente. E, na verdade, né? Aí percebeu que não está melhorando a dor, aí já tem que reparar que pode ser pedra na vesícula. Pode ser pedra na vesícula. Doutora Vanessa, hein? Cirurgiã, olha, que ela trabalha aí com toda essa parte gastro do ser humano. E ela está falando aqui como grande especialista. Você está gostando do assunto? Segura aí, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Ela ainda vai falar mais como tratar, como fazer. Em casos de qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia, tudo isso nós vamos ver. Mas antes, doutora, você sabe que eu tinha um problema, eu sempre falo isso aqui, um problema sério no meu joelho. E eu comecei a sentir fazendo ginástica. Sim. Eu não conseguia mais dobrar meu joelho direito. Você sente dores... Olha aqui, espera um pouquinho, vamos lá. Na verdade, a vesícula, que lado que fica a vesícula, né? Do lado direito, bem embaixo da costela. Aqui? Não, do lado direito, aqui em cima. Aqui em cima? Exatamente. Será que eu estou com problema na vesícula? Não. Eu acho que não. Dá licença. Olha, doutora. É aqui, ó, bem aqui embaixo. E a dor corre em faixa para as costas. Meu Deus, então acho que não estou com essa dor, não. Doutora, uma pergunta que eu acho que muitos telespectadores têm uma curiosidade. Infelizmente, tem casos de pessoas que fazem aquela cirurgia bariátrica. Por uma necessidade, porque realmente a pessoa está extremamente obesa, está prejudicando a vida dela. Só que eu já ouvi falar que muitas pessoas estão fazendo até por uma questão de estética, outras porque têm diabetes, outras... No caso dessas pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica, pode ter também problema na vesícula? 40% dos pacientes têm. Por quê? O emagrecimento rápido faz aumentar a concentração aí de gordura na bile também e aí acaba formando a pedra na vesícula. Então, muitos dos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, depois de alguns meses de emagrecimento, que tem gente que emagrece 30, 40 quilos, tem propensão a ter pedra na vesícula. Então, quer dizer, até uma pessoa que ela é um atleta, se dependendo como que ele estiver perdendo peso para chegar a um ideal de peso que ele quer, ele pode adquirir por mais saudável de alimentação que ele possa estar fazendo? É que geralmente esse paciente, ele vai ter uma perda gradual. O problema dos quando é muito rápido. Quando muito rápido, tipo em 3 meses perdeu 40 quilos. Ah, entendi. Então tudo é na medida. Você pode fazer a cirurgia bariátrica, mas acompanhe com o seu médico que a redução do peso também deve ser gradual. Mas tem aqueles pacientes que emagrecem muito bruscamente. Aí tem essa consequência da pedra na vesícula.
Como deve ser a alimentação para quem tem pedra na vesícula? Vamos dar uma olhada nesse VT? Olha, nós preparamos para você. Se você tem pedra na vesícula, é importante você tirar da sua mesa do café da manhã o requeijão e a manteiga, né? O leite, se você ainda fizer questão de tomar, desnatado, tá certo? Creme de leite, nem pensar ao almoço, evitar maionese, tudo que for muito gorduroso vai fazer com que a sua vesícula seja estimulada e vai doer. Tá bem? Uma dica importante, não utilize caldo de galinha, caldo de carne, aquilo tem muito condimento e tem gordura também. Então, cozinhe sem aquilo, use o sal, abusa das ervas aromáticas. Quer ver um almoço bom para você? Tem pedra na vesícula? Um peixinho grelhado com cenoura e batata cozida e uma gelatina de sobremesa, por exemplo. Olha, gente, mas quem é que pode, né? Tem gente que, infelizmente, às vezes eu acredito até que o trabalhador ele tem condições de ter uma alimentação um pouquinho mais saudável também. Mas quem trabalha tem, né, doutora? Eu acho somente quem realmente vive uma vida de miséria. Mas se é uma pessoa que ela tem condições de mudar o hábito, né? Em vez de comprar algumas coisas que são essas coisas de rasgar, de congelar, de começar a colocar coisas mais naturais, um peixe, etc., isso pode contribuir para evitar essas alimentações bem ruins, né, que levam a pedra na vesícula. É um conjunto, né? Então, você não precisa comprar alimentos caros, pode ser alimentos acessíveis ao seu dia a dia, mas não precisa comprar o óleo, faz grelhado, faz assado. Então, tudo isso afeta muito nessa formação do cálculo, né? Então, uma dieta rica em fibras, né? Bastante salada, verduras, pouca bebida alcoólica, não fumar, se exercitar, que não precisa ir na academia, você pode fazer uma caminhada. Tudo isso ajuda a você evitar doenças e principalmente a pedra na vesícula. A pessoa que está com pedra na vesícula normalmente tem que retirar a vesícula. A cirurgia é muito invasiva. Como que é isso, doutora? Explica um pouquinho para os telespectadores. Eu sempre falo, né? Pedra na vesícula é igual a cirurgia. Não tem jeito. E só por um motivo. Por quê? Se essa pedra sair da vesícula, que pode acontecer, risco, ela começa a dar sintomas graves para o paciente. Então, ela pode entupir o pâncreas, que é um órgão super delicado e sensível, e dá a pancreatite, que pode até levar à morte. Pode entupir esses canaizinhos que levam a bile para o intestino e aí você começa a vomitar ou ficar com o olho amarelado. Meu Deus. Então começa a dar consequências muito graves para o paciente. E a cirurgia é uma cirurgia hoje em dia por videolaparoscopia, ou seja, é uma cirurgia simples de se fazer, de 3 a 4 furinhos no abdômen, não fica marca, você consegue retirar a vesícula, que hoje não existe a cirurgia só da retirada da pedra, né? Você tem que retirar todo o conteúdo. O conteúdo inteiro. 1 hora mais ou menos de cirurgia. Tem pacientes que vão embora para casa até no mesmo dia, ou se não, dorme no hospital e vai embora no dia seguinte. Não existe outro meio de expelir essas pedras ou esta pedra na vesícula que não seja a cirurgia? Não existe. É tratamento único, é a cirurgia de retirada da vesícula. A questão dessa pedra na vesícula, a gente percebe que então parece que não tem essa questão de mais mulheres têm do que os homens, ou tem um pouco isso. Tem um pouco da questão da hereditariedade também, né, doutora? Como que é um pouco essa questão de... Tem essa questão um pouco da predisposição genética, tem a questão se você é diabético, se tem outros problemas de saúde envolvidos, como o aumento do triglicérides. Então, tudo isso acaba acarretando esse desequilíbrio na bile que origina a pedra na vesícula. Na vesícula. Doutora Vanessa Prado, que ela é cirurgiã do aparelho digestivo, gente. Nós estamos aí com ela. Põe aí todas as informações para você procurar a doutora, super competente. E ela faz várias análises aí sobre o corpo humano, principalmente na parte digestiva. Procure ela, doutora Vanessa Prado, muito competente. Doutora, eu agradeço muito a sua presença. Eu amei conversar com a senhora aqui, esse pouquinho
Espero que a gente volte a falar. Foi um mais prazer, tempo. viu? Foi um prazer. Deus abençoe. Prazer, tudo de bom, viu? Doutora Vanessa, hein? E olha, no próximo bloco o padre abraça você aí com outro assunto muito legal. Tamo juntos.